Gabriel, falando ainda de processo de vendas, estruturei a estratégia, montei a estratégia, comecei a investir em marketing, começa a cair lead, os meus leads estão entrando ali na boca de funil, tá no funil, tá correndo. Como é que é o processo de qualificação desse lead? Como é que eu consigo Perfeito, qualificar um lead? perfeito. O que é importante entender em termos de qualificação de lead, tá? A qualificação de lead nada mais é do que eu agregar uma nota dentro dessa oportunidade, desse contato, enfim, dessa oportunidade que apareceu. Eu defini uma nota. Pode ser de 1 a 5, 1 a 10, 1 a 1000, a gente que define. E definir escalas, Ricardo, do que vai pontuar a favor ou contra essa oportunidade aí para ela aquecer ou esfriar na minha relação com ele. Quando a gente fala de qualificação de lead, para simplificar esse processo e para eu entender o todo, é muito importante eu entender o meu ciclo comercial. O que é o ciclo comercial? O processo de tomada de decisão na contratação, vou pegar o exemplo de novo do escritório porque é latente para a gente aqui e as pessoas se relacionam com isso o tempo todo, quem tem negócio, né? O processo de tomada de decisão para escolher um escritório de contabilidade, ele passa por indicação, orçamentação, entender qual é a proposta, se funciona ou não funciona, está dentro do meu orçamento, questão de prazos, então existe um ciclo comercial. Por mais simples que seja, ou por mais complexo que seja, existe um ciclo. Então daqui a pouco o Ricardo vai me dizer assim, cara, analisando o histórico do meu negócio, do meu segmento, na média, a pessoa que vai abrir uma empresa até que ela faça os primeiros passos de pegar os documentos, me pagar e começar o processo de abertura, leva 30 dias. Esse é o tempo do cara decidir se ele quer que o contador seja fulano ou beltrano. Dentro desse contexto de escolha do escritório, eu preciso mapear, então, em que momentos dessa relação, Ricardo, se torna crítico para mim estabelecer pontos e pontos de inflexão e aspectos de comunicação e negociação para fazer essa qualificação. Então, eu poderia dizer, por exemplo, no teu caso, que na primeira apresentação eu explico os aspectos positivos do meu negócio, diferenciais competitivos. Depois disso vem a questão de preço, e aí ele vai comparar com outros fornecedores. E nessa régua de relacionamento, até que haja de fato uma venda, eu poderia ter um e-mail mandando para ele com empresas do mesmo segmento que ele, dizendo, olha só, para esses caras que fazem a mesma coisa que tu, eu já fiz XYZ. Dias depois, eu poderia ter no WhatsApp para ele dizer, cara, lembrei de ti hoje, queria te mandar o contato do fulano, do beltrano, do ciclano, que também são dentistas, como você, e eu acho que seria legal tu validar com eles a qualidade do meu serviço. Então, tudo isso é qualificação do lead. E perceba que não precisa ser uma coisa complexa, com um sistema, são apenas rotinas comerciais. De eu mandar 2, 3 clientes e dizer, cara, fica à vontade para acionar eles e tirar a dúvida e ver se o meu trabalho é um trabalho qualificado. Passaria por ter um perfil no Reclame Aqui. Muitas empresas hoje têm na assinatura de e-mail nosso perfil do Reclame Aqui, que é realmente para o cliente entrar, acessar e ver, caramba, os caras não têm nenhuma reclamação. Me sinto mais seguro de fazer a compra com eles. Então, a qualificação do lead ela vai depender do segmento. O que é importante eu entender para qualificar o lead é o meu processo de venda todo. Cara, leva em média 1 semana para eu vender. Entendi. Leva em média 20 dias. O processo é diferente. Eu teria uma dezena de cases aqui para comentar como isso impacta o negócio, né? De situações que nós tínhamos assim de 20 a 24 dias a gente perder a negociação, né? O cliente perder aquela oportunidade e a gente encurtou esse processo para 11 dias e começou a ter uma taxa muito mais de assertividade muito maior. Por quê? Porque eu encurtei, eu reduzi a janela de oportunidade para o meu cliente olhar para o concorrente e ele passou a comprar mais rapidamente e com mais facilidade de mim. Então tem várias técnicas e formas de fazer isso, mas essa qualificação passa por isso. Entender esse percurso dele no processo de compra e definir quais são os aspectos que eu quero trabalhar nele ali até que ele tome uma decisão. Ô, Gabriel, e esse percurso, esse processo vamos chamar desse processo de qualificação, como é que eu conduzo esse cliente dentro do funil de venda, lá de cima até lá embaixo? Como que é esse percurso? Como é que eu vou fazendo essa jornada, vamos dizer, a jornada do cliente ou a jornada do prospect até que ele se torne um cliente? Como é que eu conduzo ele nessa jornada? Algumas questões, claro, vai depender do segmento, né? O que é importante a gente estabelecer? O canal de comunicação prioritário que ele definiu, por exemplo, o primeiro contato com ele foi por telefone. Uma das falhas mais clássicas das empresas é o cara me ligou, eu direciono ele para um WhatsApp, desse WhatsApp eu mando ele para um e-mail e aí eu digo que ele tem que preencher um formulário no site. O primeiro aspecto para eu pensar na questão de cadência, né, e de relacionamento, dessa régua de relacionamento da jornada é, se o cara me acessou por telefone, eu vou até o final do processo por telefone, porque aparentemente este é o meio de comunicação preferencial para ele.
Na mesma medida que se o cara estabeleceu que a comunicação deve ser por WhatsApp, eu não fico ligando para ele, porque talvez ele não possa me atender. Então, a definição do meio de comunicação acho que é uma das principais. Qual é o meio que interessa para o cliente? Se é um negócio mais burocrático, que tem um envolvimento talvez até jurídico, e-mail é o ideal, porque o e-mail tem uma questão de registro da informação, de um histórico, existe até uma validade jurídica envolvida. Então vai depender do negócio. Quando eu penso nessa questão de jornada, Ricardo, tudo depende de qual é o ponto de maturidade que esse prospect, que esse lead, enfim, tem em relação ao meu negócio. Vou te dar um exemplo meu agora, tá? A consultoria de processos comerciais. Muitas empresas precisam de um processo comercial reestruturado, revisado, precisam de suporte nisso. Muitas empresas precisam. Pouquíssimas sabem que precisam. Das que sabem, estou falando em funil já, tá? Topo de funil. A maioria das empresas está ali vendendo mal pra caramba, está indo mal e acha que a vida é assim mesmo. Caramba, eu estou vendendo mal porque o mercado está ruim. Mas tem gente ganhando dinheiro. Tem concorrente fazendo muito dinheiro ao mesmo tempo. Então esse cara é o meu topo de funil. Um pouquinho mais para baixo tem o cara assim, caramba, eu estou indo mal. Ele já tomou consciência do problema. Caramba, eu estou indo mal, mas eu poderia vender melhor. Se eu fizer melhorias no meu processo, eu posso vender melhor. Ele não sabe como resolver, mas ele sabe que tem um problema. Aí já começa a procurar uma solução. Um pouquinho mais para baixo tem o cara assim, eu sei que eu tenho um problema, eu sei que eu preciso resolver e deve existir um profissional ou uma empresa no mercado que possa me ajudar com isso. Então perceba como ele vai descendo naquele funil e vai chegando cada vez mais perto de me encontrar e se tornar uma oportunidade de negócio. Então, depende muito realmente do business, né? Mas, a grosso modo, seria isso. Aquele cara que não tem consciência do problema ou necessidade ainda, ele nem pensa a respeito. Aquele cara que tomou consciência, mas não sabe o que fazer, e ele vai para o Google, né? Aquele cara que tomou consciência já sabe que existe algum profissional que resolve isso. E mais para baixo tem o cara que tomou consciência, sabe que existe profissional, quer contratar e já orçou com alguém. Aí ele me encontrou mais 2, 3 empresas que fazem o mesmo serviço, e ele já está numa etapa de analisar propostas e de entender tudo isso. Então perceba como tem camadas. Como é que a gente trabalha isso na prática, tá? Conteúdo, né? Quando eu penso em topo de funil, é muito importante eu ter um conteúdo relevante para esse público, para que essas pessoas, através desse conteúdo, saibam que existe uma empresa de consultoria comercial que pode estruturar o processo comercial dela, e então passem a se relacionar comigo até que haja uma venda. Então, é complexo, tá? É bem complexo.